E aí, pessoal, no episódio de hoje a gente vai falar sobre a série Bom Dia, Verônica, a temporada 1. Vamos falar sobre corrupção, abuso sexual. Muita coisa. Me perdi até, só de lembrar das cenas. Mas, bom, nessa série nós temos a Verônica, obviamente, que ela é uma escrivã da polícia. E ela encontra, assim, certas dificuldades e começa a questionar a atuação da delegacia que ela trabalha na investigação de casos, principalmente vinculados a mulheres. Entra uma vítima que sofreu tipo golpista do Tinder, né? Isso, sim. O cara tava ameaçando ela com fotos íntimas, coisas íntimas dela que ele tinha. Tá, Que justo. ele ia vazar. E a polícia não fez nada, né? Daí a Verônica decidiu, vou investigar. E foi. Trio louca, porque é arriscado. Não investiguem, isso aí é uma série. E lembrando também que, apesar dela ser escrivã, ela fazia parte do corpo da polícia, né? Então é bem diferente do que nós, pessoas civis, irmos tentar investigar Mas eu uma acho que coisa ninguém ia dessa. ser total de fazer, sei lá. Não sei, nunca... Aí, bom, daí disso, ela foi pra TV. Depois dessa investigação, ela fechou o caso e ela foi pra TV. Pedindo que mulheres que estivessem em situação de violência denunciassem pra polícia. E nisso chegou a nossa protagonista, que no meu entendimento, nessa primeira temporada, o foco é a história dessa mulher. Sim. Junto com a da Verônica, obviamente. Mas chegou a Janete. E aí vem todo o desenvolvimento da história, chega no marido da Janete, o Brandão. Que ele é um serial killer. E aí eu vou deixar tu falar um pouquinho sobre isso, porque ela que é a mulher que é especialista no rolê. Então... no Serial Killers, no episódio que a gente falou do Dahmer, pra quem não assistiu, clica aqui no nosso canal, é o nosso primeiro vídeo. Mas a gente já tinha falado um pouco sobre assassinos em série, que eles têm um modus operandi. O modus do Brandão era o quê? Ele usava a Janete, né, como pra ela ia nas rodoviárias, e ela, na verdade, era que caçava as vítimas dele. E aí depois ele levava, torturava essas mulheres, estuprava, e não é que ele fazia a Janete assistir, ele colocava ela dentro de uma caixa. Fazia ela ouvir. Ela ouvia tudo, o que é muito pior, né? Porque daí ela imaginava o que estava acontecendo. Exatamente. E aí, era uma tortura absurda. Psicológica, assim, olha, demais. E qual era o foco dele? Era mulheres que vinham de outras cidades, porque São Paulo, tá? Mulheres que vinham de outra cidade em busca de emprego e estavam sozinhas. Essas três características, esqueci um dedo. Isso. 3 características. Isso. Que tinha relação com a infância dele, né? Então tudo tá sempre muito, muito conectado nessas questões. Você acha que não tá... Tem sempre um motivo, não é uma coisa completamente aleatória. As vítimas, elas são escolhidas num padrão sempre. Por uma razão. Não que justifique, é preciso sempre deixar claro. É a razão do serial killer, né, que ele traz. Isso, como tu falou, não é uma justificativa, mas inclusive é assim que a polícia consegue encontrar esses indivíduos, porque acessando as características em comum entre as vítimas é possível fazer um perfil desse criminoso. Uma outra série até que aborda sobre isso é Criminal Minds. Muito bom, tem livro também. Isso, e faz um perfil para poder achar esses criminosos, quem são deste perfil aí criado a partir das vítimas. Se elas são todas loiras, se elas todas estudam determinado curso, se elas são de determinada cidade, se elas são de um determinado grupo social, tem toda essa questão. E uma coisa que eu acho muito bacana dessa série é que essa série ela traz a violência contra a mulher de uma forma muito gritante. Que não, ela mostra desde a sutileza da violência até o esdrúxulo, o absurdo, a violência física, ele até fogo na própria esposa. Então, mostra todo o desenvolvimento de como começa. E isso ajuda muito, assim, eu recomendo que todo mundo assista, homens, mulheres, todos assistam, porque ele mostra que no detalhe as pessoas dão sinais, isso é uma coisa que a gente já falou aqui. As pessoas dão sinais, e o Brandão dava sinais. Então, foi um desenvolvimento, não foi assim, ela começou um relacionamento, ele começou a levar ela. Não! Ele primeiro fez ela ficar dependente emocionalmente, economicamente, ela não trabalhava. Conquistou a família dela também. Conquistou a família dela, todas amavam ele.
exceto a irmã dela, que ela via, daí ele afastava a irmã. Exatamente. Então ele afastou ela da família, levou ela para uma outra cidade que ela estava sozinha, não tinha amigos, não tinha nada. Então, e isso aí é a base. A gente não tá falando do gritante, que é a questão dele levar ela, que é o que choca. E essa série é muito importante porque ela faz a pessoa que está assistindo ficar chocado, pensar, caramba! Sim. Só que isso acontece, gente. É porque a gente só fala sobre a violência física, né? A gente, quando pensa até na Maria da Penha, a gente pensa direto num... Bateu, espancou, quebrou. Empurrou da escada, coisas assim, brigou, agressão física, é isso que a gente pensa. Mas é como a Renata estava falando, é como uma escada, ela vai evoluindo. Passa por todas, isso. basicamente e tanto todas que a gente pode ver que, na verdade, uma das primeiras coisas que ele, mais gritante que a gente vê, que as pessoas não observam, é ele, tipo, o patrimônio dela, que é todo dele. Ele controla todo o dinheiro, ela não tem acesso. Nem se ela quisesse sair e fugir, ela não teria como. Porque como é que ela ia se sustentar? Como é que ela ia voltar pra casa dela sem dinheiro pra um ônibus? Com que dinheiro também? Ela, como a gente, não sei se falou ou não, mas ela não tinha rede social, não tinha celular, ela não tinha nada, ela usava telefone fixo também. Então, tipo, pra ela pedir auxílio, e tinha câmeras na casa toda. Exatamente. Então, o controle dele sobre ela, ele era psicológico, ele era financeiro, ele era moral, porque... Como que ela ia falar para as pessoas e quem que ia acreditar nela, sendo que ele era policial? Quem que ia acreditar nela que não tinha nada, que não era nada? Isso ela fala até que não era nada. E ele era um policial renomado, condecorado e tudo mais. A autoridade que ele tinha de reconhecimento era muito grande. E aí entra a questão de corrupção, porque a polícia sabia das coisas que ele fazia. E isso foi, inclusive, o que deixou a Verônica mais, assim, pra ela ajudar a Janice. Porque ela A Janete, desculpa. A Janete, porque ela tava vendo a corrupção dentro do próprio ambiente de trabalho dela. E ela tava vendo aquela mulher desesperada, implorando por ajuda, sabendo que ela não tinha como recorrer pros colegas de trabalho dela, porque não ia dar em nada. Então, tipo, ela tinha que, por si... correr atrás para tentar ajudar. E muitas vezes o que ela fazia não era, mas não era o suficiente. Uhum. E não ia dar em nada por quê? Porque o delegado, ele estava vinculado a todo um esquema maior de corrupção que o Brandão estava e que a gente vê de uma forma mais ampliada na segunda temporada. Não vou dar spoiler, mas a gente vê de uma forma mais ampliada as relações que levaram, e que o pai dela estava investigando, e que o pai dela também esteve envolvido, que é no orfanato Cosme e Damião. E daí a gente deixa para um próximo episódio falar sobre isso. Mas assim, ó, é como a Raquel falou, tá tudo interligado. E a corrupção, ela tá ali, da autoridade, que é assim, ó, aqui é o policial e aqui é o delegado. Da autoridade saber que tem alguma coisa errada e não fazer nada. Permitir que mulheres sumissem, fossem sequestradas, mortas, torturadas, abusadas e por conveniência, porque tinha seu lucro, suas benesses, permitir. Então, a gente precisa falar sobre essas coisas, a gente precisa falar sobre o egoísmo, o individualismo extremo, sobre como isso afeta as outras pessoas e também sobre questão de gênero, porque o foco ali é questão de gênero. É a Verônica sendo invalidada por ser mulher, por ser escrivã, não ser policial, em si, assim, não ser soldada, não ser nada disso. Então, é muito delicada. Essa série, ela é muito boa. Eu recomendo que leia um livro, quem puder. Ela é muito boa, ela faz tu pensar, tu assistir não com aquele olhar de entretenimento, assistir com aquele olhar pra mulher, pras personagens. Foca na Verônica e na Janete. E, assim, as atrizes, elas performaram muito bem. Porque tu sente a dor. Eu não sei tu, mas eu vendo a Janete, tu sente a dor dela. O Brandão corta o cabelo dela quando ela desobedece ele. Ele comete uma das violências mais gritantes, que é física, moral, psicológica, tudo junto. Que é cortar o cabelo, que é um sinônimo
de feminilidade, de beleza, disso que é muito importante. Que era o pouco que ela tinha. Que era dela. Então, essa série ela traz muito disso. E no Brasil, como isso seria tratado? Essa série ela é brasileira. No Brasil, como isso seria tratado? Gente, seria encoberto por causa da corrupção. Seria basicamente, literalmente a série, né? Literalmente a série. Talvez não houvesse uma Verônica. Talvez não. Ou talvez houvesse uma Verônica que seria silenciada. Seria silenciada com uma... Porque foram as tentativas, né? Mesmo dentro do ambiente, a voz das mulheres estão sendo silenciadas, né? Sim, mas eu digo silenciado no sentido de darem um fim nela mesmo. Nesse ponto. Porque quem questiona muito e pode gerar problemas, no geral, é silenciado. Essa é a realidade. Não é o que a lei diz, tá, gente? Mas é a realidade. E na legislação, o Brandão ele sofreria diversas penalidades se fosse tivesse denúncia da MPM. Que a gente falando na questão de, vamos dizer, na teoria o que aconteceria e não na prática. Na teoria seria isso, porque não apenas pelo que aconteceu com a Janete, mas também com todas as vítimas, né, que ele pegou. Então tem todas essas questões, são diferentes delitos também, né? Porque ali com a Janete a gente tem violência doméstica. Assim, feminicídio. Feminicídio no final também. Tem. Na verdade engloba, né? Depois pega só o feminicídio, né? Mas se ela tivesse viva seria na violência doméstica. Nas outras vítimas ia ser homicídio, com gravantes, né? Majorantes. Pois isso aí. Mas isso aí a gente dizendo na teoria, né? Na teoria, a teoria é linda. Todo estudante de direito se apaixona, ele vai pra prática, vai pro estágio, muitas vezes quebra a cara, porque a teoria é linda e a prática ela não é assim. Tem vários déficits, seja do Estado, seja dos particulares, tem vários déficits. Mas a gente precisa pegar essa teoria, abraçar ela e fazer o e máximo tentar fazer ser cumprida. Exato. Esse é o nosso papel. Porque se a gente desistir e levar, tipo, não tá sendo cumprido, então azar, vamos continuar a vida, aí que nunca as coisas vão mudar mesmo, né? E quem que vai defender essas mulheres? Exatamente. Quem que vai nos defender? Porque nós não estamos livres de viver essas coisas. Ninguém. Então precisa de gente que não desista. E nós somos pessoas que não desistem. A gente dá às vezes assim, dá uma desanimada, mas desistir a gente não desiste. E eu acho que a gente acabou indo longe nessa. Foi bacana. Mas é importante até pra quem tá vendo a gente, que procure ajuda se encontrar numa situação 180, a gente espera que não, denúncia de violência doméstica é o número. Precisar de algum auxílio, nos chama no privado, a gente dá as orientações necessárias. Exatamente. A gente também atua nesse tipo de coisa, então, ou tem defensoria também. Aí procurem os advogados de confiança de vocês. E, bom, acredito que seja isso hoje. Caso vocês tenham alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa que vocês acham que a gente poderia ter falado mais, a gente pode fazer uma parte 2 também. E como sempre, vocês deixem aqui nos comentários as séries que vocês querem que a gente comente, curtam bastante, compartilhem pra todo mundo. Ativa o sininho, te inscreve no canal, segue a gente no Instagram. Manda pro tio, pra tia, pra avó, diz assim, avó, que legal isso aqui, ó. Ela vai assustar se ela ver essa série, mas nada demais. É isso aí, pessoal. Então, tchau. gente, tchau.